Olá a todos, estamos no nosso quarto episódio do Saúde em 30 Minutos, dessa vez presencial e dessa vez com um administrador, um gestor financeiro, Luiz Neto, que é contador, administrador, um gestor financeiro, trabalha bastante aí com essa parte do recurso, né, Luiz? É verdade. Primeiro, eu agradecer aqui pelo convite de estar participando aqui com vocês desse projeto bem legal. E bora lá. Então, o nosso Saúde em 30 Minutos hoje, vamos entrevistar alguém que entende de finanças. É um tema super importante quando a gente fala de saúde, uma vez que tanto instituições médicas, instituições de saúde em geral, quanto hospitais sofrem, né, Luiz, com essa questão financeira. Porque sem a, o aporte financeiro, sem os recursos, fica difícil a gente entregar um serviço de qualidade para a população. Então, saúde em 30 minutos também tem que ser falado sobre a sustentabilidade financeira das instituições que prestam serviço para a população. E aqui eu selecionei, Luiz, 4 perguntas. Eu não sei se vou te surpreender com alguma delas, mas eu vou começar pela primeira. A primeira pergunta diz respeito mais à gestão do caixa no dia a dia, Luiz. Então eu te pergunto assim, Luiz, muitos hospitais sofrem com atrasos nos repasses e glosas. Para quem não sabe, glosa é quando o procedimento é feito e o convênio não paga aquele procedimento que o hospital realizou. E atrasos são os atrasos que todo mundo sabe. Então, não chegou o dinheiro, apesar de ter sido prestado um determinado serviço. Com o sofrimento em glosas e atrasos, quais são as medidas, Luiz, que o gestor financeiro pode adotar no curto prazo para prevenir o problema é, relacionado a essas glosas e atrasos, para manter o caixa positivo? Porque, afinal, os pacientes eles continuam chegando. Verdade. Pô, essa é uma pergunta de ouro, porque eu acho que é a missão aí de todo mundo, de todos os hospitais, de todas as instituições, de cuidar do caixa, né? Primeiro que o caixa é uma ferramenta que a gente precisa acompanhar diariamente. E aqui a gente tem dois grandes caminhos para eles, né? Ou dois grandes nortes que a gente precisa olhar sempre para a parte do caixa. Um é a parte de receita e outro é a parte de despesa, entrada de dinheiro e saída de dinheiro, né? Na entrada de dinheiro a gente tem algumas ações que precisa fazer. Então é um contas a receber bem fortalecido, bem acompanhado, com uma régua de cobrança bem escrita, bem forte, todo mundo sabendo cada uma das etapas deste processo, para poder não ter surpresa na hora de não receber algum contrato ou não receber algum dinheiro que estava previsto para receber dentro daquele caixa. O fluxo de caixa ideal hoje, a gente pode considerar de 30 a 90 dias. Esse é um ponto bom, é um prazo ideal para te ter a gestão, vamos dizer assim, no centavo do teu dia a dia do caixa. É claro que isso não é uma missão muito fácil de conseguir fazer, mas com certeza é o principal objetivo que a área financeira tem, que é ter esse caixa muito na mão, pensando aí até 90 dias. Tá. 90 dias, caixa na mão. O que que é isso? O que que é ter 90 dias de caixa na mão? Isso é um pouco difícil para quem não é administrador. Tenta simplificar para a gente aí, que eu acho que o público nosso tem pessoas que são profissionais de saúde, talvez, e não quero distanciar a comunicação aqui em relação a uma coisa tão importante que é essa parte financeira. O que que seria ter caixa na mão em 90 dias, Luiz? É tu conseguir ser assertivo naquilo que vai acontecer no teu fluxo de caixa nos próximos 90 dias. Citar exemplo de casa. Fazendo uma projeção correta do teu contas a receber. Quanto que eu vou receber no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro? Eu já preciso ter isso projetado. Ah, mas eu recebo, vamos para a conta pessoal, É isso que eu para a queria. conta para os temas de casa. A gente tem um salário no mês, né? Tu sabe aquilo quanto tu vai receber naquele mês de honorários, de serviço que tu prestou durante aquele período. Porém, tu precisa saber também quanto que tu vai gastar naquele mês. Então, tu precisa fazer esse equilíbrio para saber se a conta vai fechar, se vai sobrar ou se vai faltar dinheiro dentro da tua operação. O fluxo de caixa é isso, é ter essa segurança que tu conseguiu projetar toda a tua receita, toda a tua entrada de dinheiro e tu conseguiu projetar toda a tua despesa, a tua saída de dinheiro do teu caixa. Então, olhando para a parte hospitalar aqui, a gente precisa ter um contas a receber forte, estabelecido e fazendo essa projeção do caixa. Tá, mas como é que eu tenho a certeza que o cara vai me pagar? Que o meu cliente vai me pagar?
eu preciso estar acompanhando esse cliente, eu preciso estar visitando esse cliente, eu preciso estar ao lado dele para não ter surpresa de alguma eventual não pagamento ou algum eventual atraso em relação a isso. E você comentou na questão das glosas, né, que hoje pode ser talvez uma das grandes dores aí de qualquer hospital e, enfim, instituição de saúde, principalmente dos convênios, e até em função do prazo de pagamento também que eles têm para poder pagar. Isso a gente tem algumas maneiras de controlar, de ajustar ou de diminuir o risco de acontecer essas glosas. De que forma que a gente pode fazer isso? A gente pode, e os hospitais fazem isso, tem uma área de auditoria interna. O que é essa área de auditoria interna? Essa área ela faz um trabalho proativo de validação daquilo que está indo na nota fiscal. Ou seja, ela faz um cheque daquilo que está indo na nota fiscal, desde documentação, desde valores, para saber se não tem nada divergente de algum procedimento que foi feito. E aí pode ser, tem um procedimento X de anestesia. Esse procedimento é dessa forma que eu preciso descrever? É dessa forma que é feito? Porque às vezes um procedimento ele tem 4 etapas de cobrança. E às vezes ele tem uma etapa de cobrança. Então a gente precisa estar muito bem alinhado com essa auditoria, com esse processo. A instituição precisa entender de que forma o plano de saúde vai nos pagar em relação àquele procedimento para te poder ser assertivo nessa forma de cobrança. E não só o plano de saúde, o próprio SUS, né? O próprio SUS também tem uma regra de procedimento que ele faz o pagamento em relação àquilo que a gente está entregando. Então, assim, um contas a receber forte, com uma regra de cobrança bem estabelecido, visitando os clientes e uma área de auditoria para fazer um trabalho proativo em relação a minhas futuras cobranças e diminuir esse impacto da glosa olhando só para a parte de receita. A parte de despesa, Pô, a parte de despesa, essa é uma coisa que a gente precisa cuidar também, e é tão importante quanto a receita, porque é muito fácil tu gastar qualquer recurso hoje do nosso dia a dia, né? Então a gente precisa também ter isso muito claro, precisa saber o quanto que a gente vai gastar na rúbrica X, na rúbrica Y, está muito forte, muito estabelecido para isso. O que que a gente pode pensar para melhorar a parte do contas a pagar dentro do nosso fluxo de caixa? Olhando para a parte de hospitais. A gente tem que sentar com o fornecedor, a gente tem que negociar prazo com o fornecedor, prazo de pagamento. A gente pode estabelecer, por exemplo, uma data fixa de pagamento dentro da empresa. Isso a gente vai ganhar fôlego de caixa para dentro da tua saúde financeira, da tua companhia. A própria aquisição de material que a gente precisa fazer para o hospital, por exemplo, essa aquisição pode ser programada, essa aquisição pode ser maior para te ganhar a estrutura de custo, pagar um pouco menos no produto. A gente pode pensar em compras coletivas também para ganhar volume e ter preço, né, para poder chegar. Então, assim, essas são algumas ações que a gente precisa fazer para ter um caixa mais robusto e não ser surpreendido com alguma coisa que não vai acontecer. Vamos acertar 100%? É muito difícil, mas a gente precisa ter isso o mais próximo possível da realidade. Então, tirando aqui, Luiz, de lição, resumindo, caixa em 90 dias, eu sou um funcionário público federal, faço plantões no GHC no Conceição e tô querendo colocar, sei lá, um sofá novo na minha casa. Esse sofá custa tanto, eu quero fazer isso em dezembro, fazer uma surpresa para minha esposa, e eu preciso saber quanto que eu recebo em dezembro e novembro, quanto que eu vou ter na minha conta corrente, talvez, para poder fazer esse compromisso de compra e não ficar devendo, né? É mais ou menos isso. Eu preciso saber, ter uma previsibilidade do caixa. Só que no caso do hospital e instituições de saúde, a gente precisa de um time forte, né? A gente precisa de auditoria, contas a pagar, contas a receber. E contas a pagar, contas a receber e auditoria não é uma pessoa, né? São várias pessoas, é um time grande, coordenado por um gestor financeiro, que é o teu caso, né? Eu acho que tem essa experiência, pô, muito legal. Então é um time forte para poder cuidar dessas questões aí relacionadas à conta. E eu vou aqui, já aproveito para a segunda pergunta, Luiz, sobre os custos assistenciais crescentes. A gente falou da glosa, a gente falou assim da inadimplência, questão de não pagarem, né? Então, isso é importante o relacionamento com os clientes, são as pessoas que fornecem insumos ou serviços ou pessoas para poder trabalhar na nossa instituição.
mas a gente também tem esse problema da inflação em saúde. Uhum. A inflação acontece em todos os cenários, né? A gente vê o arroz ficando mais caro, a carne mais cara, mas isso acontece em saúde, e o que a gente viu é que na saúde parece estar um pouco maior. E aí eu te pergunto, como que a gente vive nisso? Quais as estratégias para a gente poder conseguir sobreviver num cenário de inflação em saúde? Ou seja, serviços e produtos de saúde cada vez mais caros. A gente precisa oferecer serviços de saúde para as pessoas, afinal as pessoas adoecem. Como é que a gente sobrevive? Legal. Pergunta difícil essa, né? Assim, tem uma palavra que eu gosto de utilizar muito na área da saúde que chama desperdício. É muito fácil dizer que a gente precisa reduzir custo e reduzir despesa, né? Mas assim, como faz isso, né? É claro que algumas ações a gente já conversou aqui, por exemplo, na primeira pergunta, que é, por exemplo, de tu sentar com um fornecedor, de tu negociar prazo com ele, de tu negociar preço com ele. Tá, mas como a gente negocia preço com o fornecedor? Vamos fazer compras maiores, isso tu vai ganhar preço dentro do teu produto. Resumindo aqui, essa questão da conversa com o fornecedor, até para o entendimento de quem não domina tanto o assunto, é tu tá lá querendo comprar o sofá que eu comentei e tu pedir um desconto. Isso aí. Ah, eu tenho mais alguns amigos que também vão comprar o sofá. Tem como fazer um pouco mais barato ou parcelar, talvez nessa daí? Exatamente isso. Tá. Então, assim, são as duas coisas hoje que estão muito atreladas ao nosso fluxo de caixa, né? Então, assim, pensa na compra. Qual é o valor que eu estou comprando aquele produto? Se existe a possibilidade de eu pagar menos, comprando mais daqui a pouco. E na outra ponta é quanto eu vou pagar? Quando eu vou pagar? Né? Para mim poder chegar quanto isso vai ter de reação para dentro do meu caixa, quanto que isso vai ser positivo para dentro do meu caixa. E claro que essas são algumas dos movimentos que a gente precisa fazer para entregar um pouco é, de uma estrutura um pouco mais forte, um pouco mais robusta, né? Mas assim, a título financeiro, a gente vai atacar custo, despesa e como? Olhando para fornecedor, olhando para uma estrutura um pouco mais enxuta, e aqui pessoas, e que forma é que a gente pode aumentar a eficiência operacional de pessoas dentro da nossa operação. E aqui está um movimento legal também, que aí foge um pouquinho do meu conhecimento, acho que até tu pode me ajudar a construir isso, que é muito a questão de protocolos assistenciais, que pode é uma oportunidade que tende a gente reduzir produtos, daqui a pouco reduzir insumos da nossa operação com um protocolo bem feito, um protocolo clínico bem forte. Então, talvez esse é um caminho que não está na mão do financeiro, está na mão da operação de conseguir ser mais eficiente, fazer mais com menos ou mais do que isso, né? Conseguir entregar mais receita forte ainda para dentro da operação, diminuir tempo de paciente em UTI, diminuir, ver quanto que está entregando, por exemplo, a área de radiografia, por exemplo, que é caro. Pô, é esse encontro que a gente precisa fazer. E aí eu gosto de falar assim, né? O meu papel é um papel justo financeiro, mas eu não consigo fazer nada sozinho se eu não tenho alguém da operação junto com o negócio aqui para ser eficiente nisso e conseguir encaixar. É uma engrenagem que a gente concatena tudo para poder ser mais eficiente e entregar um resultado melhor lá na última linha. Isso que tu falou é importantíssimo, a questão da organização da estrutura operacional, isso é o que a gente faz bastante aqui no Instituto, que é ter uma organização de pessoas e processos. Afinal, qualquer serviço ou produto, ele depende de pessoas que executam processos, o como faz. Pessoas que fazem de um determinado jeito para gerar um produto ou serviço. Produto, mouse, computador. Serviço, um atendimento médico, um laudo de radiografia, de raio-x, de tomografia. Produtos e serviços são gerados por pessoas e processos. Então, acho que essa questão da eficiência, que é fundamental em um serviço de saúde, nós precisamos que essas pessoas cada vez mais sejam eficientes, usando menos tempo para produzir mais. E a modernidade, ela tem nos ajudado nisso, a tecnologia. Todo mundo está falando de a famosa aí, e a inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, isso ajuda bastante. É uma tríade, né, Jorge? Fala os três P's, assim, pessoas, processos e performance. É isso que a gente precisa encaixar, é isso que precisa também alinhado. Tá, mas como é que eu ataco esses três pontos? Cultura, cara. Cultura. Cultura de performance, a cultura de é, trazer resultado para a companhia. Isso é uma coisa que uma pessoa não consegue fazer sozinha, é uma coisa que a companhia precisa estar olhando para isso. A empresa precisa estar olhando para isso para conseguir ter alguma
algum retorno desse movimento, né? Claro. Mas é atacar, pessoas, processos, performance. Aí fica a lição de casa aí, 3 P's: pessoas, processos e performance. performance. Excelente, muito bom. Ah, só vamos fazer um acréscimo, que eu acho que é importante esse termo de cultura, para não ficar uma palavra solta, que eu adoro também essa questão da cultura. Cultura. Eficiência é fazer rápido, e bem feito em menos tempo, e talvez com menos pessoas. Cultura tem mais relação, né, Luiz, daquilo que como é que se faz aqui. Não está escrito em lugar nenhum. Se eu for, por exemplo, em um determinado país, talvez colocar o Japão aqui, eles têm como cultura de tirar o sapato antes de entrar dentro de qualquer estabelecimento. Então eles tiram o sapato, eles fazem assim, né? Então aqui no Brasil a gente age de determinada forma em determinadas situações, em determinados contextos, né? O jeito de cumprimentar, o jeito de falar. Ninguém diz que a regra é essa, mas é o jeito de fazer. Então, quando você fala de uma cultura e uma organização, quando você entra dentro dessa instituição, você vai lá no Sírio-Libanês, vai no Albert Einstein, o jeito deles fazerem as coisas é daquele jeito. E muitas vezes, se eu sou um funcionário novo, alguém vai me dizer, não, aqui a gente faz desse jeito. Isso tá cultural. E aí a pessoa se sente pressionada a agir daquela forma, mas isso leva muito tempo até todo mundo entender que é daquela forma que se faz naquele local, naquele estabelecimento. E isso é uma mudança de mentalidade. Isso é legal que tu tá trazendo, assim, que eu vou trazer mais duas palavrinhas, assim, daqui a pouco para uma outra rodada para a gente trazer, que assim, a cultura está muito atrelado a valores de companhia e propósito da companhia, né? O que a gente estabeleceu para a companhia destes valores e deste propósito? Aí a cultura está atrelada a isso. Se isso for muito claro, for muito transparente, a gente tem uma chance de ser assertivo muito grande. Então, acho que é isso que precisa estar bem forte, bem estabelecido para todo esse movimento que a gente vai fazer aqui para mexer lá na última linha, Sim. e isso precisa estar muito claro. Valores e propósito. Valores é aquilo que é importante para a companhia, propósito é onde a companhia quer chegar, o que ela quer entregar para a sociedade. Interessante. Fontes de receita e inovação. Tanto os TUS quanto planos de saúde, nós produzimos serviços, né? Tanto as instituições que produzem serviços para os hospitais ou produtos, e também os próprios hospitais, eles têm uma receita. Tem uma receita pelo trabalho que executar. Na sociedade, só recebe quando o teu trabalho tem uma finalidade, tem um valor, e também o quanto tu recebe tem relação direta com a escassez daquele serviço. Então, se tem poucos que fazem e é fundamental, isso se torna um produto mais caro. Por isso que a medicina no Brasil, isso pode ser que mude, né? A dinâmica aí em relação à profissão pode mudar pela quantidade de médicos formados. A medicina no Brasil, todo mundo sabe que o médico ganha um pouco mais do que o restante da sociedade. A partir de outras áreas aí, a gente sabe que tem uma certa discrepância pela escassez e pela relevância, certo? Então, como é que a gente pode ter alternativas de geração de receita, de receita de caixa, para as instituições através de outras fontes de financiamento, de geração de novos serviços a partir da inovação? Então, assim, nós temos uma instituição hoje que faz telemedicina em AVC. Quem sabe a gente começa a fazer também uma teleradiologia, que é o movimento que a gente vem fazendo aqui na companhia, justamente para que a gente possa diversificar os serviços oferecidos e trazer mais receita para a gente fazer mais ainda alinhado com o nosso propósito, alinhado com os nossos valores e com a nossa missão. Eu acho que essa é a pergunta que eu queria fazer para você em relação à inovação, diversificação e como trazer mais receita para as instituições. Pensando na área da saúde, assim, é difícil tu falar qual é o melhor caminho, né? Assim, cada empresa vai achar o seu caminho em relação a outras fontes de renda, outras fontes de receita para dentro do seu negócio. Mas na medicina, hoje vem se falando muito, por exemplo, na medicina preventiva. O que que a gente pode trazer, vamos lá, uma clínica de diagnóstico, por exemplo. O que que essa clínica pode criar algum pacote de check-up, por exemplo, para poder trazer uma receita e ser proativo e não reativo em relação àquela receita. Então, pensar em alguma coisa nesse sentido, Antes da doença acontecer. antes da doença acontecer. Então, assim, hoje, se tu procurar esse produto, tem o produto, mas é muito pouco divulgado. Porque onde eu quero fazer um check-up, onde eu vou hoje? Gostei disso aí. É difícil, né? Tu conseguir pensar onde eu vou, meu convênio vai cobrir, eu não sei. Aí tu começa a ter esse. Então, daqui a pouco, isso tu trabalhar para poder trazer é, outras formas de receita para dentro do negócio. Fazer parcerias com empresas, daqui a pouco algum negócio diferente.
trazer, por exemplo, eu vou lá na empresa X, que é uma empresa multinacional, e eu vou fazer um plano de saúde para aquela empresa específica. Vamos começar assim, por exemplo. Ou não, vou cuidar toda a parte de medicina do trabalho dessa empresa. De que forma é que eu posso oferecer isso? É alguns exemplos que a gente vai instigando, e aí depende de cada negócio, depende do que a gente pode fazer, ou daqui a pouco pensar hoje num serviço de um valor agregado, uma cirurgia de alto valor, por exemplo. Será que não dá para mim trazer isso para minha operação? É claro que operacionalmente é muito mais difícil de conseguir tratar, mas pensa que a margem disso pode ser melhor e pode jogar a tua margem para cima em relação a essa, talvez não marca a receita, vai fortalecer o caixa. Então são alguns movimentos que a gente vai fazendo e que vai é, pensando para poder executar para trazer outras fontes de receita. E hoje o que está muito forte de ordens que a gente pode pensar são duas coisas. Uma é a parte de consultoria, a parte de vender algum serviço do teu negócio. O que é vender algum serviço? Vamos pensar numa empresa de diagnóstico. Qual é o serviço que essa empresa de diagnóstico pode vender? Será que se a gente vender laudo desse serviço? Não sei, mas é entregar alguma coisa que é o teu know-how, que a pessoa não precisa estar ali só para comprar o teu produto, é tu conectar isso a alguma coisa. Ou eu tenho um produto e conecto a um serviço para poder entregar essa nova receita. Outra área é a parte da educação, criar curso, criar workshops, criar é, eventos que está atrelado ao teu nicho, está atrelado à tua especialidade. E isso também vai gerar uma nova fonte de receita. Hoje a parte da educação é uma das áreas que mais cresce. É uma das áreas que tem, é uma das áreas que tem é, uma oportunidade muito forte, assim, porque as pessoas estão se preparando, estão buscando isso. Hoje a internet ajudou muito isso depois da pandemia, né? Que acabou que a gente precisou utilizar mais, precisou fortalecer mais, e isso vem sendo uma fonte de saída das empresas. Inclusive, hoje tem empresas que é, nasceram de alguma área e a educação virou o principal produto, porque ele tem escala, né? Tu consegue entregar isso não só para a tua região, mas nacional e até daqui a pouco vender teu serviço de educação, teu produto de educação internacionalmente. Então, assim, tem N oportunidades, depende da quantidade do teu segmento, do teu nicho e aonde tu quer navegar. O teu propósito, teu propósito. Não, espetacular. Eu acho que essa questão da educação, ela, para todas as áreas, né? Na nossa instituição, por exemplo, nós temos feito aí vários cursos. A gente tem feito um programa de educação continuada para vários hospitais. A gente tem entregado resultados positivos com esse programa de capacitação, porque os profissionais eles atendem melhor os pacientes, eles são mais eficientes, então, portanto, e isso, de certa forma, entrega valor para a instituição. E a outra forma de a gente ajudar as pessoas, que aí coincide com o nosso propósito, é ensinar métodos de prevenção, a parte que tu falou ali em relação a cuidados de saúde, curso para pessoas que precisam de um cuidado. Então, tudo isso a gente tem desenvolvido aí na nossa instituição, sem dúvida nenhuma, está alinhado com o nosso propósito, que é uma forma de diversificação para fazer mais ainda. Então, tem uma frase muito conhecida aí no meio de saúde, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é da Irmã Jacobina. Ela diz que só faz o bem quem tem bens. Ninguém vai ajudar alguém se não consegue ter nada para ela mesma, entende? Então a gente precisa sim ter alguma coisa, sobretudo no mercado tão competitivo, né, que a inovação está cada vez mais crescente, a gente precisa ter caixa, a gente precisa investir mais produtos, novos serviços, e sem dúvida nenhuma, essa organização financeira e a diversificação com inovação, ela é fundamental. E aí entra para uma quarta pergunta, Luiz, aqui, que é em relação à profissionalização e transparência. A gente sabe que no dia a dia existem grandes desafios em saber o que a gente está gastando, o que a gente está ganhando, e isso tem a ver muito com a contabilidade, que é o que a gente vinha conversando até ao longo dessa semana. Como que, na tua opinião, assim, a contabilidade gerencial poderá ajudar os hospitais e instituições de saúde a enxergarem melhor os seus custos reais e tomarem decisões mais sustentáveis? O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou saber, de fato, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou desperdiçando,
e como eu posso ser mais eficiente, como eu posso economizar mais e ser mais SUS, que vem do Sistema Único de Saúde, sustentável, que é o tema mais importante que os hospitais estão abordando, inclusive no ConSaúde, recentemente a gente discutiu esse tema. Legal, boa pergunta. Eu acho que assim, todas as outras perguntas, o resultado vai acabar caindo na contabilidade gerencial, né? Hoje a contabilidade gerencial é a bússola do negócio. Por que que eu quero dizer isso? Porque assim, aqui vai estar centralizado todas as informações do negócio. E aqui a gente tem uma oportunidade de identificar custos reais da nossa operação. Vou dar um exemplo. A gente vai abrir a nossa estrutura gerencial contábil por centro de custo. Então, a gente vai ter um centro de custo chamado UTI, nós vamos ter um centro de custo chamado pronto atendimento, a gente vai ter um centro de custo chamado exames de imagem, para poder identificar quais são os custos e as receitas, e aí para ver o fluxo de caixa, que a gente fez lá no primeiro, na primeira pergunta, deste segmento, desse centro de custo, para a gente conseguir estar muito mais claro a informação e a gente saber o que, aonde que tem os gaps, aonde a gente tem oportunidade de melhoria ou não. Excelente. Eu vou te interromper para fazer uma colocação, porque assim, eu acho que quem me acompanha e sabe que eu passo por muitos hospitais, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto fora. A gente visita hospitais, a gente conversa com lideranças do hospital, Luiz, e muitas vezes eu faço a pergunta para o diretor do hospital, alguém que está na coordenação da parte administrativa, sobre como que está funcionando aqui os repasses, o recurso que entra aqui na linha de cuidado do ABC, como é que não tem resposta. As pessoas às vezes não sabem, porque às vezes, e a imaginação que eu tenho, que alguns hospitais, quando não tem essa estrutura de contabilidade gerencial, eles caem o dinheiro na conta, eles gastam por isso, gastam por aquilo, aí não tem que cair mais dinheiro, eles vão atrás, caiu o dinheiro, eles vão pagar a nota que está mais atrasada, é mais ou menos assim, ou seja, apagando incêndio. Daí não tem dinheiro, não, pera, vou atrasar aqui, vou pegar empréstimo. Isso é o que acontece na realidade, Luiz. Como que estrutura esse centro de custo da radiologia, do serviço de neurologia, da cardiologia? Como é que faz isso? Isso é bem legal, porque tem uma metodologia chamada método ABC, que é basicamente uma atividade baseada em custo. Que é isso, é tu centralizar essas operações, é tu centralizar esse centro de custo, tu repartir o teu negócio. Então, é jogar toda a receita do centro de imagem, por exemplo, para aquele centro de custo. Jogar toda a despesa daquele centro de imagem, jogar para este centro de custo. E aí tu conseguir fazer essa balança deste centro de custo, se é positivo ou não. Tu trouxe uma coisa legal, porque hoje os hospitais, eles recebem verbas com identificação. Esse recurso está recebendo exclusivamente para pagar a tua folha de pagamento. Esse recurso está exclusivamente para investimento. Então, se a gente não tem isso muito claro aqui, dentro do nosso negócio, de estar separado cada uma das minhas operações, e aqui com qualquer negócio, não estou dando um exemplo do hospital que a gente pode ir a gente pode criar vários centros de custo. Mas o nosso negócio, por mais pequenininho, tu pode criar ali operação, receita, comercial, como é que está isso dentro do teu negócio? Ou até para o produto, né, por serviço que a gente presta. Então, a gente conseguir estar o mais próximo da realidade. Então, tu vai ter informação, tu vai conseguir tomar uma decisão baseada nesse centro de custo para saber qual é o melhor caminho. Pô, esse centro de custo ele tem o custo com pessoas muito alto. Será que eu preciso de tudo isso para poder entregar? Será que não tem alguma coisa aqui? Olhando isso bem forte e claro para saber aonde que está indo o meu recurso e na receita, olhando por cento de custo, fica muito mais fácil a gente tomar uma decisão no sentido de, será que eu não posso cortar algum produto que eu tenho aqui, algum serviço que eu tenho aqui? Por exemplo, vamos olhar para o lado da imagem. Tem um produto lá que é um exame que a gente faz, uma tomografia de alguma coisa. Esse exame ele não tem uma rentabilidade suficiente para venda do negócio e a gente tem que estudar se existe a possibilidade de nós tirar isso do quadro. Mas será que se eu vou dar um exemplo, por exemplo, da tomografia com contraste e sem contraste? Será que precisa ter com contraste? Será que só a sem contraste é suficiente para algum protocolo médico? Então, isso tudo está atrelado também, e aí, de novo, nós vamos falar aqui do quanto a parte financeira está atrelada com a parte operacional,
que é o operacional dizer assim, olha, a gente tem aqui os dois exames, mas para o meu segmento aqui, para o meu negócio, tu fazer um exame sem contraste não adianta. Para que a gente vai gastar isso se depois eu vou pedir um segundo exame e vai ser. Então, isso a gente vai conseguir enxergar dentro do centro de custo, entregando quanto é o resultado daquele centro de custo para poder ser mais é, transparente com aquilo e poder ajudar na tomada de decisão. E vamos enxergar a rentabilidade por centro de custo, vamos aumentar a nossa transparência e gestão do negócio, vamos ser mais, vai ajudar na nossa tomada de decisão para um segmento. Tá, e como a gente faz isso? Como é que eu olho isso? Eu espero a contabilidade final mês para mim poder tomar essa decisão. A gente precisa criar alguma forma de acontecer, de acompanhar isso online, de acompanhar isso diariamente, para a gente poder ter essa informação mais e ter tempo de reagir em relação a essa informação. Tá, e que formas que a gente pode criar? Vamos pensar aqui num BI. Pô, vamos criar um BI por cento de custo, que vai me trazer a margem do produto X e do V na hora Y. Tu vai acompanhando numa tela o quanto que a gente está entregando em relação àquele produto. E aí, daqui a pouco, a tomada de decisão a gente antecipa, e daqui a pouco o prejuízo com aquele produto é melhor. A nossa força que a gente vai ter que dedicar para alguma coisa específica também vai ficar um pouco mais claro, e aí, com certeza, onde a gente vai querer chegar vai estar muito mais claro dentro do negócio, porque a gente vai saber onde está, onde eu tenho margem, onde eu não tenho margem, onde que está dando lucro, onde que está dando prejuízo, onde eu posso gerar mais energia ou centralizar mais um esforço para dentro do negócio. Por exemplo, hoje a área de pediatria no hospital normalmente é uma área que dá prejuízo. Tem como tirar? Não sei. Daqui a pouco a gente precisa fazer um estudo. Não, mas não tem como tirar. Beleza, o que a gente pode agregar nessa área de pediatria? Então, assim, alguns exemplos que a gente vai trazendo aí pela expertise, pela experiência que eu tive aí na minha carreira, mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Tem uma receita de bolo? Não, não tem uma receita de bolo. É uma coisa que a gente vai trabalhando e está muito atrelado à cultura, muito atrelado a valores, muito atrelado a propósito, muito atrelado ao engajamento do time, muito atrelado à capacidade analítica que a gente vai ter em relação a isso. Mas, assim, precisa estar todo mundo olhando para a performance e a última linha, como que a gente vai melhorar isso. Não, é espetacular. Uma coisa que tu falou aqui, eu acho que alguém que tá em casa aí, daqui a pouco começou a se coçar. Ah, talvez a gente tenha que cortar a pediatria, ou tirar a tomografia, ou tirar o contraste da tomografia. Isso tudo que a gente está conversando aqui, né, Luiz? A gente está falando um viés estritamente financeiro, a parte administrativa. É óbvio que existe uma assistência envolvida, e por isso eu acho que tu tá cansado de saber disso. O foco aqui, principalmente, é a parte administrativa e financeira, mas a gente tem um conceito muito conhecido aí, que é a medicina baseada em valor. O que é medicina baseada em valor? Né? Quem está em casa aí, medicina baseada em valor é o que realmente é importante para o paciente do ponto de vista assistencial. Muitas vezes, colocar um aparelho de ressonância 3 Tesla, que faz angiorressonância, não é isso que esse paciente numa cidade do interior está precisando nesse momento. Entende? Então, colocar recurso para comprar um aparelho extremamente caro e moderno, para depois não ter o médico que vai fazer o tratamento do diagnóstico que esse aparelho fez, não faz muito sentido. Esse paciente talvez ele tenha que ser encaminhado para um serviço de alta complexidade que já tem uma estrutura. E por isso que um dos princípios do SUS é a regionalização. Então a gente precisa que cada um seja referência em uma determinada atividade. É isso que, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, que é um grande exemplo de implementação dessa regionalização, é dar capacidade para municípios que não tinham capacidade de fazer o tratamento ou fazer o diagnóstico, para que eles comecem a fazer, cada um no seu quadrado. Então, essa medicina baseada em valor, ela é fundamental para entender o que o paciente precisa. E aí tem uma equação que eu até vou compartilhar aqui com vocês, que é o que importa para o paciente, ou seja, o valor em saúde, ele está diretamente relacionado com os desfechos, que ele vai estar bem, que ele vai estar comendo, que ele vai estar se vestindo, que ele vai estar conversando, que ele vai estar feliz, que ele vai estar sem dor. É isso que o paciente quer, é isso que nós seres humanos queremos. E embaixo é o custo para isso. É o custo para isso. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui que talvez não posso dizer que é o exemplo melhor que tem, mas é uma forma de fazer o exemplo. A gente vê estudos científicos, Luiz, aí da minha área, mostrando assim um novo quimioterápico que consegue, para um paciente com um câncer, que ele viva 2 meses a mais. 2 meses a mais é bom, sem dúvida nenhuma. Só que esse quimioterápico que está em fase de estudo, ele, ao longo de 1 ano de vida de doença desse paciente,
ele não vai conseguir conversar, não vai conseguir falar com as pessoas, ele vai estar toda hora com diarreia, vomitando, com náusea, ele não vai conseguir, ele vai ficar um ano ruim, certo? Para ficar 2 meses mais vivo. Então, talvez não é isso que ele queira. E esse remédio é extremamente caro. Certo? Então, assim, vale a pena a gente comprar esse remédio para dar para esse paciente? Ó, tem um tratamento, um quimioterápico aqui que é toque. Então, assim, tem decisões em saúde que a gente precisa pautar naquilo que é bom para o paciente e o quanto isso custa. E isso é valor em saúde, que é algo focado principalmente nas questões administrativas de saúde. E aqui no nosso time, no Instituto, nós temos pessoas que trabalham com medicina baseada em valor justamente para que os hospitais que somos parceiros, hoje a gente está com 15 hospitais parceiros, eles cada vez mais consigam ter sustentabilidade. A finalidade é democratizar o acesso ao especialista, ajudar na gestão baseada em processo, essa parte operacional que tu comentou, e sem dúvida nenhuma a gente pode ajudar nessa questão gerencial, da contabilidade gerencial, formação de centro de custos, com o nosso time aqui. Bom, é isso. A gente finalizou aqui em 35 minutos, a gente passou do tempo. Quero agradecer imensamente, Luiz, pela tua presença. O Luiz está há vários anos aí. Quantos anos? 6, 7 anos? 6 anos na área da saúde. 6 anos na área da saúde, foi CEO de uma grande companhia e ele tem nos ajudado bastante aí com esses conhecimentos relacionados à administração. Quer deixar uma mensagem final, Luiz, aí? Pô, acho que é só agradecer pelo convite aqui, cara. Acho que foi bem legal aqui o bate-papo e fico à disposição aí também se alguém precisar aí de algum conselho, alguma coisa. Obrigado aí pela oportunidade. É isso, obrigado, Luiz. Acompanhe as nossas redes, veem os últimos vídeos aí do Saúde em 30 Minutos. A gente está num formato novo, esse formato aqui mais presencial, ficou bem legal. E a ideia é que a gente mantenha assim. Conta pra gente o que vocês acharam, comentem, façam as perguntas e a gente está aí à disposição de vocês para tirar dúvidas e acompanhe o nosso próximo Saúde em 30 Minutos, que vai ser no mês que vem. Grande abraço. Obrigado, tchau. Valeu, Luiz.